Muito bem, pessoal, já estamos gravando a aula, o sol brilhando lá fora e a gente aqui dentro, né? Fazer o quê? Vamos lá, então? Hoje, finalmente, eu vou dar algumas orientações a respeito das capas. Tá? Lembrando que são duas capas. Você pode até fazer só uma capa para o podcast, mas você também tem a opção de fazer capa para cada episódio. A infraestrutura do podcast permite isso. Livro 9, Arte para Podcasts, ok? Nós temos aí esse sumário, vamos falar sobre a importância da capa, a questão da concorrência, especificações técnicas, a essência da imagem que vai na capa, ou seja, a essência do podcast tem que estar aí na imagem, tipografia, cores, imagens, ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar, e, finalmente, falar sobre capas dos episódios. Importância da capa. A expressão não julgue um livro pela capa não é bem verdade quando o assunto é o design das capas de podcasts. No mundo dos podcasts, os ouvintes normalmente percorrem uma biblioteca que apresenta vários podcasts. Eles podem procurar por uma categoria e ver o que está disponível. E a primeira coisa que veem é a capa do podcast. Se os ouvintes encontram uma capa interessante, captam de alguma forma a qualidade do próprio podcast. O segredo para conseguir novos ouvintes é que a capa chame a atenção. Então, o conteúdo do podcast faz os ouvintes continuarem a voltar. A arte da capa atua como uma isca para atrair novos ouvintes. Um bom podcast leva em conta tanto o visual quanto o áudio. Agora que sabemos a importância da direção da arte, como que a gente faz para se destacar? Bom, eu coloquei algumas capas de podcast para ilustrar esse material que eu produzi e, já aproveitando, coloquei aqui do lado para vocês verem os podcasts que eu sigo, tá? Esses são os podcasts que eu costumo seguir. Concorrência. Antes de desenhar a capa do seu podcast, dê uma olhada nos seus concorrentes, que são os podcasts que podem ser definidos na mesma categoria do seu. Conheça como é o estilo deles, quais imagens eles escolhem, a paleta de cores, que fontes usam e como aplicam títulos e textos. Use esse tempo para se inspirar, aprender com quem você está disputando atenção e ver quem está dominando as diferentes categorias. A imagem deve ser quadrada, essa é uma especificação técnica impossível de se fugir. Você tem a possibilidade de fazer menor do que 3.000 por 3.000, mas eu acredito que para conseguir uma boa resolução e boa qualidade, o melhor é utilizar os 3.000 por 3.000 pixels também. Isso quer dizer que a imagem que vocês vão me mandar, ela deverá ter 3.000 por 3.000 pixels, tá? O formato pode ser JPEG ou PNG. Utilize o padrão, o sistema de cores RGB. Por quê? Porque ninguém vai imprimir a capa do podcast, é para mostrar na tela. Então tem que ser RGB mesmo. E verifique na hora que você for renderizar a imagem do podcast se o arquivo resultante tem menos do que 512K. Tá? Essas exigências são feitas pela Apple. Como a Apple define atualmente os padrões de mercado em relação ao podcast, os demais agregadores seguem essa exigência. Apesar de 3.000 por 3.000 pixels, ela será vista na maioria das vezes em aparelhos celulares. A imagem do podcast tem que ser identificável e atrativa nessas condições. A capa será apresentada por baixo de botões do player, como play e pause, e dado algumas situações, é bom evitar colocar elementos demais na parte de baixo da imagem. E quanto à essência do podcast que tem que estar dentro da imagem? A capa pode captar o tema ou os tópicos discutidos no podcast com a ajuda de elementos gráficos, cores e tipografia. Se o seu podcast trata de assuntos de saúde ou sobre funcionamento do cérebro, esse conteúdo precisa ficar bem claro no layout da capa. Use ícones, cores, imagens, cópias, tipografias que possam reforçar a imagem e a mensagem que é a essência do podcast. Conquiste ouvintes incorporando ilustrações, tipografia e imagens
exclusivas aos designs da sua capa. Pense em como todos os elementos combinam entre si. Silhuetas básicas e tipografia simples podem muitas vezes se perder no meio de outros podcasts. Tipografia. Não deixe de colocar o nome do podcast na capa, porque às vezes só a capa vai aparecer. Então, por exemplo, esse podcast aqui que vocês estão vendo, são esses prédiozinhos azuis. De quem? Que podcast é esse? Né? Sem o nome identificado na capa, vocês não vão conseguir saber. Use no máximo 2 fontes para passar a mensagem. Devido ao tamanho menor, ter 3 ou mais tipos diferentes pode tornar o visual carregado demais. Ao escolher as fontes para a sua capa de podcast, é crucial que elas funcionem bem juntas. Ao dominar a arte da combinação de fontes, você pode levar a sua peça a um outro patamar. A melhor abordagem é selecionar 2 fontes que sejam contrastantes entre si. Uma fonte manuscrita com uma fonte sem serifa, ou uma fonte de estilo geométrico com uma fonte mais orgânica, uma fonte ousada com uma fonte mais sutil, mais comportada. Então você fazer esse contraste costuma dar resultados muito bons nas capas de podcast. Paleta de cores. A cor é um tema muito importante na hora de criar a capa. Ter um conhecimento básico de psicologia e teoria de cores é essencial para concluir o tom que você deseja. O tema do seu podcast deve ditar as tonalidades para a sua capa. Uma paleta de cores neon não é a melhor escolha para um podcast de negócios, por exemplo. Em vez disso, opte por uma paleta harmoniosa que evoca profissionalismo. Por outro lado, evite escolhas muito óbvias. Ter uma paleta previsível muitas vezes significa que a capa pode passar despercebida no meio dos concorrentes. Lembra que a capa é justamente o elemento que vai diferenciar você dos seus concorrentes lá no menu de podcasts. Uso de imagens vetoriais. Um design de alta qualidade vai longe. Ele pode facilmente diferenciar seu podcast dos outros, apenas pelo visual. Felizmente, a Pexels tem um acervo imenso de vetores, fotos, fundos e etc. Pexels.com é um site para você poder utilizar imagens, é uma biblioteca de imagens vetoriais gratuitas, né? E aí a gente tem outras ferramentas gratuitas para criar a imagem, para fazer edição da imagem. Provavelmente vocês já conhecem a maior parte deles. O Canva, vocês com certeza devem saber utilizar. Bannersnake, Inkscape, Bfunk, Trello, certo? O Inkscape a gente trabalhou no ano passado, né? Acho que foi. O que mais? E, finalmente, a capa do episódio. Podemos escolher definir apenas a capa do podcast, mas podemos também escolher ter uma capa diferente para cada episódio. Neste caso, as capas dos episódios devem ter alguma ligação visual ou conceitual com a capa do podcast. Uma opção é apresentar na capa do episódio uma miniatura da capa do podcast ou da logo do podcast. Então vejam, o que eu fiz aqui? Eu peguei 2 podcasts que eu costumo ouvir e um deles que não tinha nome nenhum, eu coloquei como uma imagem grande e peguei uma outra capa de podcast e coloquei aqui pequenininho na frente. Qual que é a ideia? É que isso daqui seja uma capa de episódio. A capa do episódio ela tem suas características específicas para falar sobre o que está sendo dito no episódio. Mas observe que a gente tem aqui, eu coloquei pequenininho aqui, a capa original do episódio do podcast, para poder sempre representar o podcast, identificar o podcast, mesmo que a gente esteja falando de um episódio específico. Bom, então rapidinho eu vou pegar aqui a tela de novo. Talvez em relação à atividade vocês tenham alguma pergunta a fazer. Então, a atividade que eu estou propondo para o dia de hoje é a seguinte. O aluno deverá criar 2 arquivos de imagem. Então, vejam, são 2. No formato JPEG ou PNG, com 3.000 pixels por 3.000 pixels. O primeiro será a arte para a capa do podcast. O segundo será a arte para a capa do seu episódio.
Então, você depois pode postar os 2 arquivos aqui no Moodle. Para entrega 14/5, ou seja, um dia antes da nossa próxima aula. Não, mais para frente um pouco, né? A gente vai precisar postar o podcast em algum lugar público quando estiver pronto? Bom, caso vocês concordem com isso, a gente pode fazer essa postagem depois, caso vocês queiram. Mas isso vai depender de vocês, tá? Inclusive, eu queria até aproveitar e adiantar, eu ia falar sobre isso mais para frente, mas já posso falar sobre isso agora, porque quanto mais cedo a gente falar, melhor. É o seguinte, aqui no dia, hoje é dia 8, né? Então hoje é o dia em que vocês vão poder já postar as capas de podcast com prazo para 14 de maio. Na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, a gente vai falar sobre ambientes de suporte ao podcast. E observem que a gente tem aqui duas atividades práticas. A primeira é uma pesquisa sobre hospedagem, essa daqui valendo ponto, e uma outra atividade prática, que eu chamei de atividade prática extra, sobre autorização da publicação. Tá? O que acontece? O que quer dizer essa autorização de publicação? Para que eu possa postar o resultado do trabalho de vocês como um podcast de verdade, real, né? No Spotify, em tudo quanto é ferramenta de distribuição de podcasts, eu preciso de um documento de cessão dos direitos para que eu possa fazer a publicação. Então, inclusive, o documento já está até aqui, ó, termo de cessão, direitos autorais. Vocês não estão cedendo os direitos autorais para mim. Vocês apenas estão me autorizando a postar o material que vocês fizerem. Então, caso vocês me deem a autorização para isso, vai ser possível, sim, postar o podcast. Caso vocês não deem autorização, eu não tenho como postar. Certo, Rayane? Então, quem preferir não publicar, é só não enviar essa atividade extra. Isso mesmo. Eu não estarei juridicamente autorizado a postar. Professor, a capa do podcast não seria só uma para a turma? Ou cada grupo vai fazer e depois vai ser votado melhor? Isso mesmo, Nicole. A gente vai, assim que vocês tiverem entregue todas as capas, nós vamos fazer uma votação aqui em sala, né? E vamos escolher qual a melhor. Lembrando que o nome do podcast a gente já tinha resolvido. O nome do podcast é CG Verso. Então usem esse nome nas capas. Cada episódio poderia ter uma individual? Também, pode ser, não tem. É por isso, Silvio, que eu estou pedindo para vocês postarem a capa do podcast e a capa do episódio. Porque eu vou usar a capa do podcast para identificação do podcast como um todo, mas a capa que você fizer para o seu episódio vai ser aproveitada, eu vou utilizá-la. Rayane, também apoia uma capa definida por votação para o podcast e uma individual feita para cada grupo. Perfeito! É isso mesmo que eu pretendo fazer. Vai ficar bem legal. E espero que vocês autorizem a publicação. A turma do ano passado não autorizou a publicação. Eu não publiquei nada. Eu vou poder publicar, sim, desde que vocês me autorizem, né? Vocês têm que baixar o arquivo, preencher todos os dados e mandar para mim. Ô Marco, mas tipo, beleza, por exemplo, eu quero publicar, tem um monte de gente da sala querendo publicar. Se um não quiser, não vai poder publicar? Não, eu vou publicar aqueles que autorizarem. Agora, provavelmente grande parte de vocês tem menos de 18 anos, não é? Ou tem alguém aqui, ou tem algum idoso aqui fazendo essa turma? Ah, tem o Pedro Moreira? Eu faço 18 daqui 2 meses. Ah, é o idoso da turma. Então, Pedro, você vai poder preencher a autorização e assinar para mim. Já a galera... o Silvio tem 19. O Silvio tá no bico do corvo já. O Silvio tem quase 19. É um idoso. Vai tomar vacina semana que vem, o Silvio. Bom, gente, é o seguinte. Quem não tiver ainda 18 anos vai ter que preencher com os dados. Preencher com os dados dos pais, tá? São eles que vão ter que assinar. Mas o nome de vocês vai ter que estar lá junto. Quem é emancipada já pode entregar por conta própria. Marco,
Oi, pode falar, Gabriela. Detalhe aqui, eu não chamei a Rafaela de idosa, não, tá? Eu só falei que ela tinha 18 anos. Quer dizer, ela vai fazer ainda. Ah, tá. Não, fui eu que chamei. Não foi você, não. Fui eu. Eu posso chamar todo mundo de idoso, que eu já sou mais do que o idoso. Para um sábado até que a aula foi tranquilinha, não foi? Muito light, muito leve. Então eu sugiro que agora vocês se divirtam soltando a imaginação e desenhando as capas. Tanto a capa do podcast, que vai concorrer, sem ser na aula que vem, acho que na outra a gente vai fazer a nossa votação aqui, e se divirtam também fazendo as capas específicas dos podcasts. Ô, Marco, as capas do podcast da sala, é uma por grupo ou é individual? Por exemplo, meu podcast tem 2 ou 3 pessoas. Aí é uma para nós 3 ou cada um do grupo tem que fazer uma? Vocês que sabem, vocês podem resolver. A questão é a seguinte, Pedro. Vamos dizer que você esteja num grupo de 3 pessoas. Vocês podem postar 3 capas de podcast diferentes, tudo bem. As 3 capas vão entrar na votação, quando a gente for fazer a votação. Agora, quando vocês forem postar a capa do episódio, é melhor que seja uma só, né? Porque o episódio é um só, concorda? Beleza. Entendido? É porque no caso do episódio vocês vão ter que entrar no acordo. No caso da capa do podcast, vocês podem cada um postar um, porque a gente vai fazer... Muito bem, gente. Então vocês entenderam? Está reservado lá o espaço para 2 capas. A do podcast e a do episódio. Muito bem. Já vi que resolvemos todas as dúvidas que estavam pairando no ar. Agora podemos encerrar. E eu vou dar um belo de um tchau para vocês. Até quinta-feira.